Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática. Sim, eu sei que isso pode causar um certo "ai, meu Deus, e agora?", mas vamos falar da diferença ali do presente do subjuntivo e do futuro do presente do modo indicativo. Eu vou começar falando do futuro do presente do modo indicativo. Lembrando que no modo indicativo eu tenho o futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Nas suas formas simples e compostas. Bom, o futuro do presente simples, ele pode ser usado em alguns casos, tá? Para indicar fatos certos ou prováveis posteriores ao momento em que se fala. Então, por exemplo, quando você tem certeza de alguma coisa que você vai fazer, você pode utilizar esse tempo verbal. Por exemplo, as provas começarão depois de amanhã. Por quê? Já tem um cronograma, já tem um agendamento, então elas vão começar depois de amanhã. É muito mais comum você escutar alguns brasileiros falando na forma do futuro próximo. As provas vão começar depois de amanhã, seria uma outra opção, mas aí a gente está usando o futuro próximo, tá? Porque também é uma outra maneira de se falar, tá? As provas começarão depois de amanhã, as provas vão começar depois de amanhã, tem o mesmo sentido, tá ok? A gente pode utilizar também o futuro do presente para trazer a ideia de incerteza, uma ideia de probabilidade, uma ideia de dúvida, uma ideia de suposição. Por exemplo, será que dessa vez eu vou conseguir tirar férias? Será? Então aqui eu não estou falando que minhas férias serão em fevereiro. Não, eu estou trazendo uma ideia de dúvida. Então, será? Esse será traz essa ideia de incerteza, tá? Posso também utilizar em afirmações condicionais, tá? Onde eu vou utilizar aqui a minha primeira frase, né? Numa condicional. Se você não se apresentar, ou se você não se apressar, estará na rua. Ou seja, será demitido. Será, essa é a tradução aqui, né? Se você não se apressar, estará na rua. Será demitido. Ok? Posso também utilizar como expressão de um desejo, de uma ordem, sendo que nesse caso o tom de voz pode atenuar ou reforçar o caráter imperativo. Eu posso falar assim: honrarás pai e mãe, que traz essa ideia de imperativo. Tá? E eu posso falar também assim: lembrarás de mim um dia. E aí eu posso dizer isso de uma maneira um pouco mais suave, do tipo, lembrarás de mim um dia, do sentido de que alguma coisa muito boa vai acontecer e você vai se recordar. Ou eu posso dizer, lembrarás de mim um dia, no sentido de que vai ter volta, tá? No sentido de vingança. Tá? E eu posso também utilizar de uma maneira polida, tá? De uma maneira mais educada, como por exemplo, quem poderá nos ajudar? Quem poderá me ajudar? Tá? Aqui, na língua portuguesa, a gente provavelmente substituiria pelo futuro do pretérito. Quem poderia nos ajudar, tá? Mas pode ser utilizado também o futuro do presente, ok? É também comum a gente fazer substituições na língua falada desse tempo verbal utilizando o presente do indicativo do verbo ter mais a preposição de ou que mais o infinitivo do verbo principal, e aí vai indicar uma ação futura de caráter obrigatório. Por exemplo, temos de preparar o relatório hoje. Temos que preparar o relatório hoje. Tá? Aquele dia tem que chegar. Aqui eu trago uma ideia interativa, aqui eu trago uma ideia obrigatória, tá? Independente da vontade do sujeito. Eu poderia dizer: teremos que preparar o relatório hoje. Ou prepararemos o relatório hoje. Sim, mas aí quando eu quero trazer como um caráter mais obrigatório, temos que fazer o material, temos que estudar, temos que assistir o vídeo, tá? E eu posso também utilizar de uma outra forma, que é com o presente do verbo ir, mais o infinitivo do verbo principal, que eu já até falei, que é o futuro imediato, né? Eu vou dormir cedo. Eu dormirei cedo seria uma outra opção, mas eu posso utilizar, que é muito comum, eu vou dormir cedo, eu vou assistir a aula, eu vou trabalhar, eu vou
nadar, enfim. Tá? Eu vou assistir a uma série, eu vou sair com os meus amigos. Muito comum, esse seria o futuro imediato. Tá bom? Então, esse aqui são as possibilidades de uso do futuro do presente simples. E aí, no futuro do presente simples, a conjugação dos verbos regulares é muito tranquila, tá? Então, os verbos vão ter essa conjugação aqui, ó, essa conformação aqui. Para a primeira pessoa, você vai ter o infinitivo, tá? Então, por exemplo, falar seria o infinitivo, tá? Mais a desinência ei. Eu falarei. Se fosse o verbo cantar, nós vamos ter o infinitivo mais a desinência ei, que vai ficar igual cantarei, tá? Se fosse da segunda família, né, o beber, beber mais ei, beberei. Se fosse dormir, dormir mais ei, dormir, tá? Então nós temos aqui essas possibilidades. Então é muito tranquilo. O que você precisa fazer? Observar que as desinências vão se repetir para todos os verbos regulares, tá? Atenção à pronúncia. Escreverão. Olha aqui, ó. Eles escreverão. Eles cantarão. Eles beberão. Eles dormirão. Eles falarão, por exemplo. Aí eles terão, eles irão, ok? Então, os verbos, para os verbos regulares. E aí você pode perguntar, ai professor, como é que eu sei quais são os verbos regulares? Para facilitar a sua vida, esse verbo é tão legal que ele só tem 3 verbos irregulares, que é o verbo fazer, que é o verbo dizer e que é o verbo trazer. Vocês repararam que todos eles têm esse zer aqui no final? Olha, tá? Todos eles têm esse zer no final. E o que vai acontecer aqui? Vamos substituir esse zer pela letra R. Tá? Então, ao invés de falar fazei, eu fazei, não, você vai tirar aqui esse zer, vai acrescentar a letra R e vai colocar a desinência. Vai ficar farei, tá? No caso da primeira pessoa, farei. Na segunda pessoa, você vai tirar o zer, vai acrescentar a letra R, mais a desinência as. Farás, e assim para todos. Para o verbo dizer, a mesma coisa. Você tira esse zer aqui, acrescenta o R, mais a desinência. Eu direi, tu dirás, você dirá, nós diremos, eles dirão. Tá? Para o verbo trazer, a mesma coisa. Você retira o zer, acrescenta a letra R e coloca a desinência. Eu trarei, tu trarás, ele trará, nós traremos, eles trarão. Tá? E no futuro do presente, a gente utiliza alguns marcadores temporais. Por exemplo, esta noite, hoje de noite, amanhã, amanhã de manhã, mês que vem, que vão trazer a ideia aí do tempo que você quer falar, né? Por exemplo, hoje à noite farei o relatório. Amanhã de manhã editarei alguns vídeos. Tá? Eu posso falar dessa forma. Já aqui, no futuro do presente composto dos verbos regulares, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar o verbo auxiliar ter e haver, tá? Conjugado no futuro do presente e o verbo principal no particípio. Então, por exemplo, aqui eu vou ter terão feito, eu terei feito, eu terei ido, eu terei sido, tá? Eles terão feito, eles terão ido, eles terão estado. Você terá estudado, você terá trabalhado, você terá viajado, ok? Essa é a estrutura. O verbo auxiliar, ter ou haver, e eu te digo que a gente utiliza muito mais o verbo ter, tá? Muito mais o verbo ter, mas o verbo principal no particípio, tá bom? Então eu tenho aqui algumas opções, alguns exemplos, tá?
Terei trabalhado, terei tido, terei partido, terei ido, terei estado, terei sido. Enfim, façam a sua própria lista aí de conjugação verbal nesse modo aqui, né? Nesse tempo e modo, desse jeitinho aqui. Tanto no simples, no futuro do presente simples, quanto no futuro do presente composto, tá bom? Bom, uma outra ideia aqui também que eu preciso te dizer é que nesse futuro do presente composto, ele vai trazer uma ideia para a gente. Olha só, vamos entender aqui. Antes de eu acabar de explicar, os alunos já terão feito o conteúdo. Tá? Então é como se fosse uma antecipação de um fato. Tá? Quando você chegar ao escritório, olha só, quando você chegar ao escritório, aqui eu tenho uma ideia futura, mas aqui eu já terei sido promovido. Percebe que aqui é uma antecipação, é um fato, olha só, é um fato futuro, mas é um fato futuro anterior a outro fato futuro, tá? Vou até anotar isso aqui para vocês. É um fato futuro que se realiza ante anteriormente de outro fato. Por exemplo, quando vocês estudarem esse tema, eu já terei publicado o vídeo. Terei publicado o vídeo. Percebe? Então, isso aqui seria a ideia. Vocês vão estudar no futuro. Eu, no futuro, já vou ter feito, mas é um futuro anterior ao futuro que vai acontecer. Tá? Mais ou menos isso. Ficar dúvida, me pergunta que a gente esclarece um pouco mais. E agora eu quero falar para vocês do presente do subjuntivo. Gente, o presente do subjuntivo ele é usado para indicar dúvidas, desejos, incertezas, probabilidades, pedidos e sentimentos, e ele pode ser introduzido por algumas conjunções e expressões. Então eu posso utilizar conjunções, por exemplo, como para que, sem que, caso, embora, mesmo que, ainda que. Geralmente é usado com conjunções concessivas. Tá? Eu posso também usar expressões de desejo. Desejo que, espero que, quero que, tomara que. Expressões de emoção. Adoro que, adoro quando, odeio que, tenho medo que. Peço que, peço que traz a ideia de pedido. Exijo que, proíbo que. Sugestões. Sugiro que, recomendo que, aconselho que. E também expressões de dúvida. Talvez, quem sabe, não acredito que. Pode ser que, é possível que, é provável que. A gente vai entender melhor isso aqui agora, tá? Só que, antes da gente prosseguir, vamos entender um pouco da distinção dos usos dos modos indicativo e subjuntivo. Aqui está interessante, ó. Não revire os olhos. Isso é importante para você compreender alguns textos e explicações. Força. Quando a gente usa o modo indicativo, a gente considera o fato como certo, como real, tá? Pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro. Se é um fato presente, está acontecendo agora. Se é um fato passado, ele aconteceu no passado, ele pode ser finalizado porque a ação acabou, porque a ação foi interrompida. E quando é um fato futuro, é porque é algo planejado, algo certo. A gente tem a certeza do que vai acontecer. Mas, quando eu utilizo o modo subjuntivo, ele traz uma ideia hipotética, tá? Ele traz uma ideia duvidosa, algo que eventualmente pode acontecer ou não, tá? Então, é uma hipótese. Isso precisa ficar claro para vocês. Então, vamos ver aqui. Olha só. Afirmo que ela estuda. Ela estuda. Eu estou usando o presente do indicativo. Agora eu posso usar no modo subjuntivo. Eu duvido que ela estude. Aqui é uma hipótese. Qual é a hipótese? Ela estudar. Tá? No pretérito imperfeito, afirmei que ela estudava. Eu disse isso no passado. Tá? Eu estou afirmando isso. Agora, no modo subjuntivo, duvidei que ela estudasse. Que ela estudasse. É uma hipótese, tá bom? Tendo em vista essas distinções, a gente pode estabelecer alguns princípios gerais, tá? Que a gente vai nortear o emprego dos dois
modos nas orações subordinadas substantivas. Então, por exemplo, o modo indicativo ele é usado em orações que completam o sentido dos verbos, como afirmar, compreender, comprovar, crer, tá? No sentido afirmativo, dizer, pensar, ver e verificar. Então, eu afirmo alguma coisa, eu compreendo alguma coisa, eu comprovo alguma coisa, nesse sentido eu vou utilizar mais o modo indicativo. Já o modo subjuntivo, ele é utilizado nas orações que dependem de verbos cujo sentido está ligado à ideia de ordem, de proibição, de desejo, de vontade, de súplica e de condição. São casos, por exemplo, dos verbos desejar, implorar, lamentar, negar, ordenar, pedir, proibir, querer, rogar e suplicar. Parece difícil isso, mas não é. Conforme vocês forem lendo textos, conforme vocês forem produzindo textos, vai ficar mais fácil a compreensão, tá? dessa diferença aqui. Vamos lá, então, no seguinte aqui, o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, gente, ele é empregado em orações subordinadas, ou seja, orações que dependem de uma outra oração, tá? Para expressar ações ou fatos do presente ou fatos futuros. Tá? Então, a formação do presente do subjuntivo é baseada no eu do presente do indicativo. Aqui é como eu faço a conjugação. Então, olha só. Como que é o presente do indicativo do verbo estudar? Estudo. Como que é o verbo, como que é a conjugação para a primeira pessoa do singular do verbo trazer? Eu trago, é um verbo irregular. Como que é a conjugação do verbo ouvir da primeira pessoa do singular no presente do indicativo? Eu ouço. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a última letra. Eu estudo. Estude. Vai virar E. Eu trago. Vai virar traga. Eu ouço. Vai virar ouça. O que quer dizer? Verbos terminados em AR vão ter o final E. Verbos terminados em ER e IR vão ter o final A. Vejamos. E é interessante também vocês entenderem que quando eu faço a conjugação do verbo no presente do subjuntivo, eu geralmente coloco essa conjunção aqui. Tá? Que eu estude. Que ele, que você estude. Que nós estudemos. Que eles estudem. Tá? O verbo trazer, que eu traga. Que ele, que você traga. Que nós tragamos. Que eles tragam. Verbo ouvir. Que eu ouça. Que ele, você ouça. Que nós ouçamos. Que eles ouçam. Que eles ouçam. Por exemplo, ele quer que eu fale, olha aqui, ó, com o professor sobre a prova. Ele quer que eu fale com o professor sobre a prova. Então, aqui é o verbo falar. O adversário duvida de que você faça trabalho. E aqui eu tenho o verbo fazer. Tá? É muito comum a gente ver esse tipo de estrutura nos textos que a gente está trabalhando. Tá? Então, isso é importante vocês perceberem, não necessariamente fazer conjugação, mas perceber aqui a dinâmica do uso desse tempo e modo verbal. Tá? Então, por exemplo, aqui vai ficar que eu seja. Vamos colocar o que aqui, né? Na frente. O que? Por quê? São 7 verbos, ó, 7 verbos irregulares no presente do subjuntivo. Ser, estar, dar, saber, querer, haver e ir. Vamos ver aqui. Que eu seja, que você seja, que nós sejamos, que eles sejam. Verbo estar. Que eu esteja,
que você esteja, que nós estejamos, que eles estejam. Verbo dar, que eu dê, que você dê, que ele dê, que nós demos, que eles deem. Que eu saiba, que eu saiba, que você saiba, que nós saibamos, que eles saibam. Que eu queira, que você queira, que nós queiramos, que eles queiram. Que eu haja, que você haja, que nós hajamos, que eles hajam. Que eu vá, olha como muda. Que eu vá, que você vá, que nós vamos, que eles vão. Tá? Aqui parece que é regular, mas olha só, tem a inclusão dessa letra I aqui. Tá? Então, observa, vocês têm apenas 7 verbos irregulares aqui nesse presente do subjuntivo. Quer dizer que todos os outros verbos vão estar nessa regra. Cantar, que eu cante. Comer, que eu coma. Dormir, que eu durma. Tá? Então, mas professor, parece que é irregular. Você tem que lembrar de olhar o verbo de como ele é no presente do indicativo. Por exemplo, o verbo dormir, ele é na primeira pessoa irregular. Eu durmo. É irregular lá no presente do indicativo. Eu durmo. Como vai ficar aqui? Que eu durma. Que você durma. E aí vai todo mundo. Verbo fazer, ele vai virar eu faço, certo? Eu faço. Então, que eu faça, que você faça, que nós façamos, ele vai seguir essa sequência. Tá? É importante vocês fazerem também essa prática para ficar mais fácil de compreensão, inclusive quando a gente estiver ouvindo alguma aula, vendo uma série, para entender o que está sendo dito. Tá? Então é importante sempre linkar a gramática com o uso do dia a dia. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muito conteúdo essa parte aqui do uso do verbo regular, do verbo irregular. Tanto para o presente do subjuntivo, quanto para o presente, o futuro do presente do indicativo. Mas o que vale aqui? Vocês reforçarem, reassistirem essa aula, fazerem exercícios, procurarem os verbos e praticarem a conjugação verbal, tá? Só para vocês pegarem a dinâmica e fazer leitura, identificando os verbos, tá? Identificando a estrutura do que está querendo ser dito. Qual é a ideia? Se é uma ideia real ou uma ideia hipotética, por exemplo. Eu espero que vocês consigam fazer esses exercícios, tá? Essa prática, que fique fácil. Se ficar com dúvida, fala comigo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!